vamos falar agora, vamos entender agora, né, o que são os registros K260 e K265, reprocessamentos de produtos, tá? Então, o registro K260 é denominado como reprocessamento barra reparo de produto barra insumo, e apresenta os produtos que saíram do estoque no período de apuração para serem reprocessados ou retrabalhados, tá? Incluindo a ordem de produção barra serviço, o código do produto que foi reprocessado ou retrabalhado, a data de saída do estoque, a quantidade que saiu do estoque, a data de retorno ao estoque, tá? Porque o produto ele sai do estoque para ser reprocessado e ele tem que depois retornar ao estoque após esse reprocessamento, e a quantidade que retornou ao estoque, ok? Já o registro K265 é denominado como reprocessamento barra reparo, mercadorias consumidas e ou retornadas, e apresenta os produtos que foram consumidos no período de apuração, no reprocessamento ou retrabalho, né, do produto informado no K260, incluindo o código do produto, a quantidade consumida e também a quantidade que retornou ao estoque, tá? Então, nesse reprocessamento ou retrabalho do produto, eu vou consumir, né? Eu posso consumir mercadorias. Essas mercadorias elas vão sair do estoque, vão ser consumidas, e elas podem também retornar ao estoque. Então, no registro K265, eu escrituro essas mercadorias que foram consumidas e ou retornadas nesse processo de reprocessamento ou retrabalho, tá? De um produto. Avançando um pouquinho mais, vamos entender aqui quais são os campos dos registros K260 e K265. Tá? Primeiramente, o registro K260, reprocessamento barra reparo do produto barra insumo. Tá? Então, primeiro, eu tenho o código da ordem de produção barra serviço. Tá? Então, normalmente, quando eu tenho um reprocessamento, se abre uma ordem de produção. Quando eu tenho um retrabalho, se abre uma ordem de serviço. Tá? Uma convenção normalmente adotada aí pela indústria. Tá? Então, o preenchimento desse campo ele é obrigatório, tá? Do ponto de vista do sistema Nomos, porque qualquer reprocessamento ou retrabalho no sistema Nomos, a ordem de produção barra serviço, ela tem que ser informada, tá? Então, os reprocessamentos e retrabalhos do ponto de vista do sistema Nomos, eles devem ser feitos com a abertura de uma ordem de produção ou de uma ordem de serviço. Então, esse campo ele tem preenchimento obrigatório. Aí eu tenho o código do produto a ser reprocessado ou já reprocessado, tá? Esse produto ele tem que estar presente no registro 0200, tá? Não há validação no manual do SPED fiscal relacionada ao tipo de produto, tá? Que pode ser escriturado aqui, tá? Então, em tese, pode-se escriturar qualquer tipo de produto aqui, tá? Mas pode ser que essa validação seja revista aí pelo fisco, ok? Outro ponto importante aqui para observar é que não há de se falar em listas de materiais, tá? Para produto que vai ser reprocessado, tá? Então não há registro 0210 aí para produto que vai ser reprocessado, tá? A lista de materiais escriturada no registro 0210, ela só deve ser escriturada quando exigido pela unidade da federação para processos de produção interna, que são escriturados nos registros K230 e K235, para processos de produção em terceiros, que são escriturados nos registros K250 e K255. Avançando um pouquinho mais aqui, eu tenho a data de saída do estoque, tá? Então, a data que o produto que vai ser retrabalhado ou reprocessado saiu do meu estoque. Essa data ela tem que ser menor ou igual à data final da apuração do bloco K.
Eu tenho a quantidade que saiu do estoque. Essa quantidade ela tem que ser maior ou igual a zero. Não são admitidas quantidades negativas, né? Eu tenho também a data de retorno ao estoque, tá? Esse campo não tem preenchimento obrigatório, tá? Porque o produto dentro do período de apuração ali do bloco K, ele pode sair, né, do estoque para sofrer um reprocessamento ou um retrabalho, mas não retornar dentro do mesmo período de apuração, né? Então, nesse caso, a data de retorno ficaria vazia, tá? Mas se a data de retorno for preenchida, ela sofre algumas validações. Ela tem que ser maior ou igual à data de saída do estoque, tá? Então é uma validação um pouco óbvia, né? Então o retorno tem que ser maior ou igual à saída do estoque, e ela tem que estar compreendida dentro do período de apuração do bloco K, tá? Então essa data ela tem que ser maior ou igual à data inicial da apuração do bloco K e menor ou igual à data final de apuração do bloco K. E por fim eu tenho a quantidade de retorno ao estoque, né? A quantidade que retornou, tá? Então eu posso, por exemplo, dar saída de um determinado produto químico para ser retrabalhado numa ordem de reprocessamento. Eu dei saída de 1000 kg de um determinado produto químico para ser reprocessado, e depois no retorno ao estoque eu posso retornar com uma quantidade menor ou maior, né, desse produto, tá? Com 900 quilos, por exemplo, ou 1100 quilos desse produto retornando ao estoque após o reprocessamento, tá? Essa quantidade aqui ela tem preenchimento opcional também, né? Se eu não tive retorno dentro do período de apuração, eu não preciso informar a quantidade de retorno. Mas quando preenchido, essa quantidade tem que ser maior ou igual a zero, né? Não é admitida a quantidade negativa. E o preenchimento é obrigatório caso o campo data de retorno ao estoque estiver preenchido, né? Então, se eu tive retorno do produto reprocessado no período de apuração ali do bloco K, eu tenho que dizer qual é a quantidade que retornou ao estoque dentro daquele período ali de apuração, ok? Avançando aqui um pouquinho mais, eu tenho o K265, reprocessamento / reparo, mercadorias consumidas e ou retornadas, tá? Então no K265 eu vou escriturar todas as mercadorias consumidas ou retornadas ao estoque no processo de reprocessamento ou retrabalho, tá? Então primeiro eu tenho o código da mercadoria, tá? Então em relação ao código da mercadoria, eu tenho aqui os tipos de produto restritos, né, que podem ser utilizados. Então os tipos de produto possíveis são 00 mercadoria para revenda, 01 matéria-prima, 02 embalagem, 03 produto em processo, 04 produto acabado, 05 subproduto ou 10 outros insumos, tá? Esse produto ele deve estar presente no registro 0200. E o código do produto no K215 deve ser diferente. Aqui, desculpa, tá errado aqui, tá, pessoal? Eu vou corrigir aqui quando terminar aí a gravação aqui. O código do produto no K265, tá, e não no K215, deve ser diferente do código do produto no K260, tá? Então isso quer dizer o seguinte: eu não posso usar como mercadoria sendo consumida num processo de reprocessamento de um produto, o próprio produto que está sendo reprocessado, né? Essa é uma validação um pouco óbvia, né? Então, se eu estou fazendo o reprocessamento de um produto com código X, né, eu não posso utilizar, né, escriturar como mercadoria utilizada, consumida nesse processo de reprocessamento o próprio produto com código X, né? Não faz sentido isso, ok? Aqui eu tenho a quantidade consumida, tá? Que é a quantidade que saiu do estoque dessa mercadoria aqui para ser utilizada no reprocessamento. Essa quantidade tem que ser maior ou igual a zero, não é admitida a quantidade negativa. E o preenchimento de pelo menos um dos campos de quantidade é obrigatório, tá? Então, quando eu faço a escrituração de uma mercadoria aqui no K265, eu tenho que preencher pelo menos um dos dois campos aqui, ou a quantidade consumida, que é a saída do estoque, ou a quantidade retornada, que é a entrada do estoque, tá? Essa validação vale para os dois campos.
E eu tenho a quantidade retornada, que é a quantidade que retornou ao estoque dessa mercadoria que foi consumida, tá? no processo de reprocessamento ou retrabalho. E essa quantidade também ela tem que ser maior ou igual a zero, tá? Não é admitida a quantidade negativa aqui. Avançando um pouquinho mais aí para ficar claro, aí vamos apresentar agora um exemplo de escrituração dos registros K260 e K265, tá? Como exemplo de escrituração, podemos considerar o caso de um produto químico com código RH1 que sai do estoque para ser reprocessado, utilizando as matérias-primas MP1 e MP2 no seu reprocessamento, e que depois retornou ao estoque com o mesmo código RH1, tá? Aqui está em destaque essa questão do retorno do estoque, porque essa é uma dúvida muito comum em relação a esses registros K260 e K265, reprocessamento / reparo, tá? Então, o ponto fundamental aí do registro de reprocessamento / reparo, que o produto tem que retornar ao estoque, tá? Com o mesmo código daquele produto que saiu do estoque, tá? Essa é uma validação essencial, fundamental aí nesse processo de reprocessamento. Tá? Então, se saiu do estoque o produto com o código RH001, o produto que vai voltar para o estoque após o processo de reprocessamento ou retrabalho é o mesmo código RH001, ok? Importante ficar bem claro isso daí. Agora vamos apresentar um exemplo, né, da escrituração dos registros K260 e K265. Então tem aqui uma primeira linha com a escrituração do K260 e tenho duas linhas com a escrituração dos registros K265. Então o K260 é o produto que foi retrabalhado ou reprocessado, e o K265 são os produtos, os insumos, né, as mercadorias, os insumos que foram consumidos nesse processo de reprocessamento ou retrabalho. Vamos entender os campos apresentados no exemplo acima aqui, vamos fazer a leitura deles. Então, primeiro o K260, reprocessamento / reparo de produto / insumo. Então, tem aqui o K260, que é a primeira linha aqui, né, da minha escrituração. Então tem aqui a minha ordem de produção, ou ordem de serviço, no caso aqui é uma ordem de produção, OP 7500. Depois eu tenho o código do produto que foi reprocessado, que é o RH1. Esse é o código do produto que saiu do estoque para ser reprocessado, e é o próprio código do produto da ordem de produção de reprocessamento, porque esse é o produto que vai retornar ao estoque após terminar o processo de reprocessamento. Eu tenho a data de saída do estoque, então esse produto ele saiu do estoque em 10 de janeiro de 2018 para ser reprocessado na ordem de produção OP 7500. Eu tenho a quantidade que saiu do estoque, então saiu do estoque, nesse exemplo aqui, 100 quilos do produto RH1 para ser reprocessado nessa ordem de produção, OP 7500, dentro do período de apuração aqui do bloco K, que nesse caso aqui é janeiro de 2018. Eu tenho a data do retorno, tá? Então esse produto que foi reprocessado, ele retornou ao estoque dentro do período de apuração do bloco K. Então ele já retornou em 15 de janeiro de 2018, tá? O mesmo produto RH1 que foi reprocessado na ordem de produção OP 7500. E a quantidade que retornou ao estoque foi de 110 quilos, tá? Então repara que essa quantidade que retornou ao estoque, nesse exemplo aqui, foi um pouquinho maior, né, da quantidade que saiu do estoque. Isso é comum em processo químico, né? Eu posso utilizar ali outros insumos ali nesse reprocessamento para equilibrar ali a composição química do produto que está sendo reprocessado, e aí no final vai retornar para o estoque uma quantidade um pouquinho maior da que saiu, né, nesse processo de reprocessamento, tá? Então essa é a quantidade que retornou ao estoque do produto RH1 no reprocessamento da ordem de produção OP 7500, tá? Dentro do período de apuração do bloco K.
E aí nesse reprocessamento foram utilizados dois insumos, né, a MP1 e a MP2. Esses insumos foram escriturados aí no K265, reprocessamento barra reparo, mercadorias consumidas ou retornadas. Primeiro vamos analisar aqui a MP 001. Então, registro simples aqui. Primeiro tem o código da mercadoria, MP 001. Esse é o código do item que foi utilizado no reprocessamento do item RH1, registrado no K260. O registro K265 é filho, né, do registro K260. A quantidade que foi consumida, então foram consumidos 5 quilos aqui nesse exemplo do item MP1, que saiu do estoque, sendo consumido no reprocessamento do RH1, registrado no K260, dentro do período de apuração do bloco K. E eu não tive nenhum retorno ao estoque desse item, tá? Então consumi 5 quilos desse item e não tive nenhum retorno. O retorno foi zero desse item MP1 ao estoque no processo de reprocessamento aí do RH1, registrado no K260, tá? E aí, por fim, aí análogo, eu tenho também aqui a escrituração do item MP 002, que também foi utilizado aí no reprocessamento do item RH1. Então, tem o código aqui do produto, MP2. Eu tenho a quantidade que foi consumida, 15 quilos, tá? Que foi consumido. E aqui, no caso, eu tenho uma quantidade que foi retornada também ao estoque, tá? Então, retornou 10 quilos aqui ao estoque desse item aqui, MP2, tá? No reprocessamento do RH1, registrado no K260, dentro do período de apuração do bloco K.